Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, Bom ouvintes. dia, Eliane. Vamos começar falando sobre essa decisão do TSE ontem sobre limitar o porte de armas no dia das eleições. Queria te ouvir e também a forma com que foi apresentado isso, né? Só a 100 metros dos lugares de votação. E nos dias não só anterior, mas posterior também à divulgação do resultado. Olha, Carolina, Heisen, ouvintes, foi uma decisão importantíssima e tomada por unanimidade, que é o seguinte: no dia da eleição, né, os eleitores não poderão portar armas num raio de 100 metros de lugares muito específicos, como, por exemplo, os locais de votação. Acho essa medida importantíssima, por quê? Olha, porque a gente está vendo uma eleição muito polarizada, a gente está vendo um grau de radicalização forte, a gente já viu o assassinato de um aniversariante na sua festinha de aniversário. Ele foi assassinado a tiros por um sujeito que nunca tinha visto ele na vida, nem sabia quem era, por causa de política, por causa de candidaturas. Então, é perigoso. A gente também viu a facada contra o então candidato Jair Bolsonaro em 2018. Todo cuidado é pouco. E a gente sabe também que o Brasil está armado, a população civil, os registros de armas cresceram 5 vezes na era Jair Bolsonaro, que fez tudo via Congresso, via militares, via tudo para liberar as armas, a posse e o porte de armas nas ruas. Então, ontem, o filho do presidente, o filho mais velho, o senador eh, Flávio Flávio. Bolsonaro, ele simplesmente desdenhou da medida, disse que era uma bobagem e tal, reclamou. Mas espera aí, gente, como é que alguém vai armado votar? Por que que um cidadão ou uma cidadã pega um fuzil, pega um revólver, pega qualquer coisa que mata e vai para uma urna votar? Não faz o menor sentido, né? Esse cuidado todo, esse monitoramento já existe nos aeroportos e agora vai existir também nos dias da votação, 2 dias antes, 2 dias depois. E por que 2 dias depois? Porque os ânimos estarão exaltados, né? Aquela história, quem não gosta de arma sempre diz: tem uma briga de trânsito, quem está armado vai lá, pega a sua arma e mata o outro. Quem tem arma acaba usando e a arma mata. Então foi uma decisão importante do TSE. Tudo bem. Eliane, vamos falar um pouco aqui, um olhar para as campanhas estaduais também, pesquisa do IPEC, mostrando algumas diferenças, né, Eliane, entre São Paulo e Rio de Janeiro? Sim, mudou o quadro no Rio, mudou o quadro em São Paulo, né? Eu começo falando de São Paulo porque você tinha o Fernando Haddad do PT na liderança e o Tarcísio Gomes de Freitas do Republicanos com apoio do Bolsonaro e o Rodrigo Garcia, que é do PSDB e governador, empatados em segundo lugar. Isso mudou, né? O Haddad oscilou para cima 3 pontos com 32%, mantém a liderança com folga, mas o segundo lugar descolou. O Tarcísio Gomes de Freitas descolou, cresceu 5 pontos, de 12 para 17, e hoje é o candidato mais forte para disputar o segundo turno com o Haddad. Já o Rodrigo Garcia, que tem verba, caneta, enfim, tem obra, aliás, do João Dória para mostrar, ele empacou, oscilou apenas de 9% para 10%. Portanto, São Paulo caminhando para ter uma polarização entre Fernando Haddad e Tarcísio Gomes de Freitas. No Rio de Janeiro, também
uma notícia, porque havia um empate técnico entre o governador Cláudio Castro, que tem o apoio do Bolsonaro, e o Marcelo Freixo, do PSB. E agora o Castro se descolou. Castro cresceu 5 pontos, de 21 para 26 no IPEC, né? E o Freixo oscilou 2, de 17 para 19. Portanto, o Cláudio Castro está andando mais rápido, digamos assim. E assim como São Paulo, o Rodrigo Garcia patina, no Rio de Janeiro, um outro Rodrigo, que é o Rodrigo Neves, PDT, ex-prefeito de Niterói e candidato do Eduardo Paes, prefeito da capital do Rio, está patinando também 5 para 6. Ou seja, São Paulo, Haddad versus Tarcísio, Rio, Cláudio Castro contra Freixo, mas com vantagem para o governador Cláudio Castro. Em Minas, nem precisa falar. Governador Romeu Zema, do Novo, disparado com 44%, podendo fechar a eleição em primeiro turno. Liane Cantanhede, direto de Brasília, para falar da expectativa desse orçamento que está chegando ao Congresso, orçamento que vai direcionar, né, os investimentos, os gastos do governo para 2023, sem prever alguns recursos que estão nas promessas, especialmente do candidato, né, que está tentando a reeleição, o presidente Bolsonaro, Eliane. Exatamente. Quer dizer, Adriana Fernandes, super Adriana, minha amiga, já diz que é uma peça de ficção. Ela entende mais do orçamento do ponto de vista econômico, os meandros, os detalhes, mas o que me cabe nesse latifúndio que é a avaliação política é assim estridente, porque o orçamento que vai chegar ao Congresso simplesmente não abarca as promessas do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, ou seja, o presidente, como presidente, manda para o Congresso uma peça de orçamento que não prevê nada do que o candidato Jair Bolsonaro quer. E para 3 exemplos que são os mais importantes nesse momento, né? O orçamento não vai viabilizar o auxílio de R$ 600. Bolsonaro diz, não, é de 400, mas vai ser de 600. Mas o orçamento não está prevendo recurso para manter os 600 a partir de janeiro. Ou seja, por enquanto, o aumento de 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil é só para a eleição, portanto, só para tentar favorecer o Jair Bolsonaro candidato. E nem isso está dando certo, porque o Bolsonaro está empacado nas pesquisas e bem atrás do ex-presidente Lula. A outra ausência do orçamento é a correção do imposto de renda. Essa correção que prejudica tanto a classe média. E, finalmente, né, você tem, faltam os recursos para aumentar, refazer o reajuste do funcionalismo. O Bolsonaro toda hora promete o reajuste do funcionalismo, tentou fazer de policiais, de setores mais ligados a ele, não deu certo, e ele não conseguiu. Por quê? Porque teria que implodir de novo o teto de gastos. Então, hoje, orçamento, e isso ainda vai dar muito o que falar. Bom, Eliane, a gente aproveita também, já que a gente está falando de orçamento secreto, um ouvinte nosso, o Arturo, está fazendo aqui uma pergunta. É de áudio ou é texto? É áudio. Então vamos ouvir o áudio. Bom dia, Eliane. Bom dia, Heisen. Durante esses 3 anos ficou falando sobre a possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Eliane, esse golpe de Estado não foi dado pelo Congresso e pelo Senado Nacional? O contexto dele é o orçamento secreto, né? E aí, Eliane? Oi, Arturo. Eu, antes de entrar na hora, eu estava vendo algumas postagens do Twitter e tem lá a Andresa Matais,
que é a diretora do Estadão em Brasília, ela postando: o presidente Jair Bolsonaro não vetou o orçamento secreto, ao contrário, o orçamento secreto foi gestado no Palácio do Planalto, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, se beneficia com isso. Ou seja, foi um grande complô entre Bolsonaro e seus amigões, os amigões do Centrão. Lembrando que quem está na chefia da Casa Civil é o Ciro Nogueira, super líder do PP, Partido Popular, e, portanto, líder do Centrão, e quem está na presidência da Câmara com o apoio decisivo do Bolsonaro é o Arthur Lira, outro líder importante do PP e, portanto, do Centrão. Ou seja, é uma articulação Bolsonaro e Centrão. E, olha, é um escândalo sem tamanho, né? Onde já se viu falar em orçamento secreto. O orçamento é público, é do povo, é financiado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro tem o direito de saber onde está usando o seu dinheiro. Portanto, esse é um dos golpes. O outro golpe de não aceitar a eleição, a derrota, etc., as urnas eletrônicas, esse anda paradinho, né? Ninguém está ouvindo falar mais disso, desde que os empresários golpistas levaram uma lapada do ministro Alexandre de Moraes. Eliane, um assunto ainda que repercute as pesquisas, o que você está vendo aí dos ataques que estão vindo dos presidenciáveis? Olha, toda a campanha, quando chega na reta final, tem essa discussão. Isso é de sempre. O candidato se reúne com os marqueteiros, com o núcleo político, para decidir: vou bater no adversário, bate ou não bate. Tem uns candidatos que têm mais prurido, mais dificuldade. Tem outros que não têm menor prurido, tipo o presidente Jair Bolsonaro, que faz fake news a rodo, né? A fake news do bolsonarismo agora, por exemplo, é de que o Lula vai fechar as igrejas evangélicas. Isso é um jogo baixo, né? Mas o fato é o seguinte: na reta final, faltando um mês para a eleição, os pruridos vão esmaecendo e todo mundo quer bater no adversário. No caso do Bolsonaro, isso é importante, por quê? Porque ele gastou todos os cartuchos dele, o Auxílio Brasil de 600 não rendeu resultado, a Michelle com os evangélicos já deu o que tinha que dar, o gasolina já teve o impacto que tinha que dar na classe média, principalmente na classe média baixa, e ele está sem munição para se ajudar. Portanto, ele tem que usar canhões contra o adversário. No IPEC, a rejeição do Lula aumentou e é alta entre os que têm ensino médio, né? Ou seja, classe média, como eu falei, alta também entre os evangélicos, também aumentou bastante, e entre os homens, que está na faixa de 40%. Já a rejeição do Bolsonaro é acima de 50% entre os que ganham até um mínimo, entre os que ganham de 1 a 2 mínimos e entre as mulheres, sendo que a maior rejeição é exatamente entre as mulheres, né? Não, na verdade, a maior rejeição é de quem ganha até um mínimo, de 53%, e isso representa um eleitorado, 28% do eleitorado, quase 30% do eleitorado. A rejeição dele é muito alta, e o tal do Auxílio Brasil a R$600, determinado pelo Congresso Nacional, não está baixando a rejeição do Bolsonaro. Então, eles vão ficar agora numa guerra de rejeição, já que Bolsonaro esgotou as formas de aumentar a intenção de voto dele. Essa é a campanha meu malvado favorito, viu? Isso aí. Bom, Eliane, para fechar aqui, a gente tem uma pergunta que acho que dá tempo ainda. O Aloysio Martins está falando aqui que o presidente tem levantado suspeitas sobre o sistema eleitoral.
Aí ele pergunta, se ele perder a eleição e alegar fraude nas urnas, seria possível anular a eleição na sua totalidade ou somente para presidente? É um raciocínio extremo aqui, mas que ele queria ouvir a sua opinião, o Aloysio. Oi, Aloysio, bom dia, bem-vindo. Calma lá, né? Eu acho que a gente não vai chegar a esses extremos. O que a gente tem é o presidente Bolsonaro tentou, de todas as formas, desacreditar as urnas eletrônicas, desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, levou os embaixadores estrangeiros para o Planalto para achincalhar as eleições brasileiras, as instituições, os ministros do Supremo, e nada disso deu certo, porque o povo brasileiro continua gostando muito de votar, o povo brasileiro gosta muito, respeita as urnas eletrônicas, portanto, o Bolsonaro estava dando murro em ponta de faca. Então, se você reparar, ele não tem mais atacado urna eletrônica, porque as pesquisas internas dele, a equipe de campanha, a cúpula política dele estão avisando, olha, isso tem um efeito bumerangue, está indo contra você, Bolsonaro. Então, acho que a eleição vai acontecer, vai ser uma festa popular, as pessoas estão muito decididas nessa eleição, o que é uma novidade, né? E quem ganhar vai tomar posse. Aliás, os presidentes de todos os poderes, exceto o Bolsonaro, que às vezes claudica nesse compromisso, todos os poderes, as instituições, a mídia, todo mundo sabe que quem ganhar vai tomar posse e acabou-se essa história.